Alguns especialistas acreditam que o livro didático surgiu como uma extensão dos ensinamentos bíblicos. Outros destacam que no final do século XV, os próprios estudantes confeccionavam seus cadernos de estudos. No Brasil, os livros começaram a ganhar força com a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1929, mas somente em 1934 que o governo de Vargas começa a elaborar um dicionário nacional e uma enciclopédia, além de aumentar o número de bibliotecas. Nascia, então, um protótipo do que viria a ser o livro didático. O material didático ele é um apoio, um subsídio, é a fonte primária, né, de recursos para os alunos terem o contato com o conteúdo, para eles aprenderem o que é uma pesquisa inicial. E não é só a importância para os alunos, mas também para o professor. Para o professor, o material didático ele é o norteador da produção da aula. E para os alunos, ele complementa a aula, né, que o professor deu, que o professor preparou, sempre com base no material didático. O material ajuda a nortear o ensino pedagógico. A gente tem todo um planejamento inicial, um cronograma inicial de quais os assuntos serão trabalhados em cada ano, em cada período, então, do ensino médio, do ensino fundamental, para que a gente garanta uma educação mais uniforme possível a todos os estudantes. Nem os avanços tecnológicos tiram o papel do livro didático. Eles se complementam, né? A gente tem uma grande dualidade hoje da necessidade de inserir a tecnologia no ambiente escolar, mas a gente ainda, né, por pesquisa, a gente sabe que o manual ainda é importante, que a gente precisa, né, do escrever, a gente precisa ainda do material físico para complementar outras habilidades que a tecnologia ela não agrega, mas que a tecnologia, junto do material didático, complementa o ensino e torna tudo muito mais rico, tudo mais palpável no ensino e na aprendizagem. E não se engane, os alunos fazem uso sim do livro didático. Ah, fazem. Eles fazem e sempre muito orientados pelo professor. Então, a figura do professor tem um papel motivador ali no uso, né, do material didático, tanto em sala de aula, como também solicitando que o estudo seja feito em casa, com o uso do material didático, sempre priorizando o material que eles têm. Bom, o livro didático ele é essa maneira da gente conseguir aprofundar aquilo que o professor fala na sala de aula e a gente conseguir entender um pouco mais sobre coisas que, às vezes, por algum motivo, ele não consegue falar, não dá tempo, sem contar que ele é um material que a gente consegue sempre consultar. Então, se você tiver com alguma dúvida, se você estiver estudando para a prova, por exemplo, você não tem o professor lá, mas você tem o que o livro, você tem o que o professor falou escrito no livro. Então, você consegue consultar isso. E o livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos. E para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula. Os recursos multimídia complementam o aprendizado. As videoaulas, né, os outros recursos tecnológicos, como materiais complementares àquilo que o livro mostra. O Dia Nacional do Livro Didático se comemora todos os anos no dia 27 de fevereiro no Brasil. A data homenageia uma das principais ferramentas na formação educacional dos alunos, mesmo na era digital. Para mim é muito importante porque os professores utilizam muito em aula e o nosso livro ele é dividido entre aplicando conhecimentos e consolidando saberes, que é muito interessante porque os professores eles fazem vários exercícios que ajudam muito a consolidar nossa teoria que a gente já aprende em sala e aí a gente consegue entender melhor o assunto e identificar o que a gente está com dúvida. E também serve para quem quer ir mais fundo nos estudos. O livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos e para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula. Eu uso quase todo dia quando eu vou estudar à tarde, porque acho muito interessante revisar toda a teoria, além do que o professor falou, porque a gente vê um outro ponto de vista, né? Mesmo que muitos deles escrevam o próprio livro. No caso da Thalita, que escreveu a apostila de biologia, a sala de aula fez toda a diferença.
o livro, quando ele é criado com base no formato de uma aula mesmo, né? Então, de várias perguntas, enquanto eu criava o livro, eu lembrava de dúvidas que os alunos tinham. Então, de onde você vai explicar melhor, onde você vai detalhar melhor um determinado tópico, porque você lembra da vivência de sala de aula, né? Então, parabéns ao homenageado, que não deverá sair de cena tão cedo. Ah, certamente. Cada vez mais agregando outros recursos, mas o livro físico ele tem a sua importância, sim, com toda certeza. O livro didático está lá toda hora e do lado um marca-texto. Qualquer coisa que eu vou lá, eu grifo e falo, isso aqui é importante.